Fala, moçada bruta que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Estamos aqui dando sequência ao nosso curso de Fisiologia Humana. Estamos no módulo de Neurofisiologia e hoje, salvo engano, é a quinta aula. Nós estamos falando sobre potencial de ação e hoje nós vamos falar de uma condição importantíssima do potencial de ação, que é os períodos refratários, beleza? Então, nosso tema hoje é período refratário, uma aula vai ser bem curta, para a gente entender o que é o período refratário, como é que funciona, para nós podermos dar sequência aí na nossa disciplina e compreendendo aí como é que funciona esse mecanismo aí, beleza? Então olha só, pessoal, período refratário, para quem não sabe, é o período de tempo após o início de um potencial de ação, tá? Durante o qual a célula ela não é capaz de gerar um novo impulso após um estímulo limiar. Então, como nós sabemos, o potencial limiar, que dependendo da referência bibliográfica, como eu disse para vocês, é menos 55, menos 50, né? Então, o que acontece? O potencial de ação ele só acontece quando nós chegamos com um estímulo ou um potencial graduado até o potencial limiar. Então, nesse momento que o potencial da membrana chega a menos 50 ou menos 55, dependendo, como eu disse, da referência, né? A gente usa mais o menos 55. Quando ele chega nesse potencial limiar, abre-se os canais de voltagem dependente de sódio. O sódio ele se abrindo, entra o sódio para o interior do axolema aqui, né, na zona de gatilho. Isso aqui está acontecendo nessa região aqui do axônio, tá, pessoal? E aí nós temos a entrada do sódio, né, abriu os canais de sódio, como vocês podem ver. E o que acontece? O sódio entrando dentro da célula fica positivo. E nós temos o fenômeno, né, a primeira fase, chamada fase de despolarização. Então, ele vai até aproximadamente mais 30 milivolts, dependendo do livro, mais 40, né? E aí acontece o fechamento dos canais. Então, os canais de sódio que estavam abertos, ele vai ficar inativado, né? Ou seja, não permite mais entrada de sódio no interior da célula. E ocorre a abertura dos canais de potássio. Então, abre-se os canais de potássio, e aí nós temos, mais uma vez, a entrada, né, a saída dos íons de potássio do interior da célula, fazendo com que a célula novamente comece a ficar negativa. É a segunda fase, chamada fase de repolarização. Essa fase de repolarização, ela acontece até atingir novamente aproximadamente o limiar, né, que é até a potencial de repouso, que é aproximadamente menos 70, e pode acontecer aqui o fenômeno de hiperpolarização, né, normalmente até menos 90, como eu expliquei nas aulas anteriores, tá ok? Então essas são as fases. O que nós temos que entender relacionado a esse período? Se o período refratário é o tempo, né, em que a célula não consegue liberar um novo impulso, mesmo que o estímulo chegue até o limiar, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que mesmo que essa célula, né, no momento da despolarização, aconteça um estímulo para que ela aconteça um novo potencial de ação, essa célula não consegue liberar um novo estímulo. Aí você fala assim, por quê, professor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, pessoal, nós temos, nesse momento, a inativação dos canais, né, das proteínas de canais de sódio. Como nós temos a inativação das proteínas de canal de sódio controlado por voltagem, não tem como o sódio entrar. Por quê? Porque o canal que permite a entrada do sódio está fechado. Se ele está fechado, logo nós não temos como começar mais uma vez a ter um novo potencial. Então nós temos aí uma condição em que não existe, né, a chance de desenvolver um novo potencial, tá? A partir de que momento que nós podemos, pessoal, ter um novo potencial de ação? É aquele momento em que o canal ele se torna mais uma vez aberto. E aí sim nós temos a condição em que possamos aí ter um novo potencial, tá? Um novo potencial de ação, tá? Então é dividida basicamente em dois períodos, tá? O período refratário chamado absoluto e o período refratário, né, chamado relativo, tá? Então são duas
condições, tá? Como vocês podem ver, o período refratário absoluto é aquela condição em que os canais estão inativados, não tem como entrar mais sódio, então não tem como ter um novo pico aqui, né, de despolarização. A partir do momento que ele chega próximo ao limiar aqui, né, que é o menos 55, menos 50, dependendo da referência bibliográfica, o que vai acontecer aqui? Os canais de sódio, mais uma vez, né, que estavam inativados, vão ficar em repouso. E se ele ficar em repouso, se tiver um novo impulso, né, o potencial graduado ou estímulo, que atinja o limiar, que é o menos 50, menos 55 aqui, aí sim nós temos a condição de ter um novo potencial de ação. Ou seja, ele poderia mudar essa curva aqui, pessoal, ó. Ele poderia mais uma vez subir e depois descer. Então, entenda o seguinte, que eu poderia, a partir dessa condição de menos 55, se eu tivesse um outro estímulo que chegasse ao potencial limiar, eu poderia ter um novo estímulo aqui. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Que temos dois períodos refratários. Um período refratário absoluto, que é aquela condição que o canal está inativado e nós não podemos ter um novo impulso, né, acontecendo, um novo potencial de ação. E nós temos o período refratário relativo, que é aquela condição em que sim, nós podemos ter um novo impulso, né, acontecendo. Por quê? Porque os canais de sódio vão estar já, mais uma vez, né, ativados. Né, ele vai estar em repouso e nós podemos sim, se houver um novo estímulo ou um novo potencial graduado que aconteça de despolarizar até o potencial limiar, aí sim nós temos um novo impulso. Se eu não tiver um novo estímulo nesse momento, pessoal, claro que eu posso ter vários estímulos antes. Ó. Por exemplo, ele pode estar aqui, mais 30, e eu posso estar tendo um estímulo aqui, levando a mais de 55, né? Ou seja, acima, só que ele não libera um novo impulso. Ele só vai liberar quando esses canais de sódio, mais uma vez, se abrirem. Quando que vai acontecer isso? Quando nós entrarmos no período, né, refratário relativo, em que o potencial da membrana vai estar aproximadamente, né, no potencial limiar aqui, que é o menos 50, menos 55. Aí sim eu posso ter um novo impulso acontecendo, tá? Então, para resumir, no período refratário absoluto, eu não tenho possibilidade de ter um novo impulso. No período refratário relativo, sim, eu tenho a possibilidade de ter um novo impulso acontecendo. Beleza? Então aqui, pessoal, a chave para vocês entenderem é justamente os canais de sódio, né? Que, como vocês sabem, quando atinge o limiar, o canal se abre. Então o sódio entra e ele vai para mais 30. Depois os canais inativa, ele fecha aqui, pessoal. Inativou, ele não deixa passar mais nada. E aí o potássio sai, então ele volta na repolarização. Durante todo esse período aqui de repolarização, ou grande parte dele, né? Quase todo ele, não todo, né, porque é até menos 70, os canais vão estar inativados. Quando chega no limiar, os canais, mais uma vez, são ativados, e aí sim eu posso ter o novo impulso. Então é isso que nós temos que gravar. Ok? Outra coisa importante, pessoal, de se considerar, aqui nós temos as curvas, né? Nós temos que considerar os dois períodos, aqui o período refratário absoluto, né, que vai aproximadamente aqui até a próxima menos 55, e o período refratário relativo, né, que vai aqui do menos 55 até o menos 70, né? Ok? Beleza? E aí, pessoal, nós temos que também gravar o seguinte, o axônio com diâmetro grande, maior, né, ou seja, aquele axônio mais espesso, mais grosso, ele pode transmitir, né, principalmente aqueles mielínicos, né, que tem a bainha de mielina e vai ficar o nódulo de Ranvier exposto. Esses axônios maiores, pessoal, eles conseguem transmitir um impulso, né, mais rápido. Logo, nós também temos um período refratário absoluto, que é aquele que eu não posso liberar um impulso, mais curto. Em outras palavras, quanto mais grosso for o axônio, mais rápido vai passar esse período refratário. Então eu vou conseguir liberar impulsos
com a frequência maior, tá ok? Para vocês terem uma noção, pessoal, após acontecer um potencial de ação, esse segundo impulso, naqueles axônios mais espessos, mais grossos, ele pode acontecer aproximadamente após 0,5 milissegundo. O que é isso, professor? Quer dizer que nós conseguimos conduzir um novo impulso bem mais rápido, até 1000 impulsos por segundo, nesses axônios mais espessos. Porque o período refratário dele vai ser curto e a velocidade vai ser maior. Então eu consigo liberar até 1000 impulsos por segundo. Tá? E nos axônios mais finos, pessoal, que tem uma superfície menor, esse período refratário, esse tempo para se recuperar, para ativar novamente os canais de sódio, vai demorar mais. Então vai ter um período refratário maior. Então esse tempo aqui esticado, ó, se a gente for considerar o tempo aqui, ó, como vocês podem ver em milissegundos, no axônio mais grosso, esse tempo é mais curto. No axônio mais fino, o período refratário absoluto é maior. Por que é importante falar do período refratário absoluto? Porque nesse período aqui não interessa o impulso que vai chegar aqui. Ele não vai liberar um novo potencial de ação. Tá ok? Então, como eu estava falando para vocês, nos axônios com a espessura do axônio mais fino, ele vai ser um tempo, né, de período refratário absoluto maior, vai demorar mais, né, em torno aí de 4 milissegundos, ele vai demorar. E, pessoal, nós temos também uma condução de impulsos que varia em torno aí de até 250 impulsos por segundo. Se a gente considerar um axônio grosso, até 1000. No axônio fino, até 250. Então, nos axônios finos, o período refratário absoluto vai ser maior, a gente vai liberar menos impulsos por segundo, tá? Normalmente, a frequência normal de impulsos no corpo, pessoal, ela varia, dependendo, lógico, de neurônio para neurônio, mas em torno de 10 a 1000 potenciais de ação por segundo. Então, dependendo da espessura, né, da localização ali, a gente vai ter uma diferença aí de quantidade de impulsos liberados por segundo. Beleza, pessoal? Não sei se eu consegui explicar para vocês de forma satisfatória, mas eu acho que pela repetição, se tiver dúvida, assiste novamente que a gente consegue gravar. Beleza? Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos. Valeu? Fui!